Ouça agora a áudio-revista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 31 dias capacitados pelo Espírito para desenvolver virtudes. Qual é a obra do Espírito Santo? De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos 12, 6. Quais são as transformações promovidas pelo Espírito Santo? O que acontece em nossa vida quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso único Salvador? Primeiramente, o Espírito Santo nos convence do pecado, isto é, nos faz reconhecer a nossa condição pecaminosa. Jesus afirmou: "Digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo." João 16, 7 e 8. O mero esforço humano, desprovido da ação do Espírito Santo, não é suficiente para fazer o ser humano reconhecer a sua condição miserável. A mais eloquente pregação não é capaz por si só de acordar o pecador, pois apenas a verdade bíblica pode fazer essa obra. Em segundo lugar, o Espírito Santo torna efetiva a salvação possibilitada por Cristo lá na cruz. Ele renova nossa mente, comunicando vida e nos tornando cidadãos do céu. É mediante a obra do Espírito Santo que a nova aliança é estabelecida para aqueles que creem em Cristo. Como afirma o livro de Hebreus: "Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo." Hebreus 8, 10. Estávamos nas trevas, mas fomos trazidos para a luz, e isso é maravilhoso. A lei que anteriormente estava gravada em pedra agora é escrita pelo Espírito Santo em nossos corações. Assim, podemos produzir frutos e demonstrar as virtudes de Deus, pois somos ajudados pelo Espírito Santo. Podemos confiar que Ele plantará a verdade em nossa mente e no nosso coração. Quando estávamos longe de Deus, produzíamos as obras da carne, por causa do pecado que nos dominava. O apóstolo Paulo alertou sobre isso, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21. Mas Paulo também afirmou que se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8, 13. Temos que andar como Jesus, buscando produzir os frutos do Espírito. E perceba que ao falar sobre a nossa natureza pecaminosa, Paulo usa a expressão obras, nos mostrando que são produtos da nossa carne. Mas ao se referir às virtudes produzidas pelo Espírito, o escritor usa a expressão fruto, demonstrando que é algo produzido não por nós, mas por Deus. Ele produz o fruto por intermédio do seu Espírito, quando caminhamos na presença de Deus e obedecemos a sua palavra. Aplicação prática. João diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João 1,14. Busque conhecer a Deus, pois Ele nos revela o Pai e o padrão de vida que devemos ter. Ore: "Senhor Deus, fortalece minha fé em Teu Filho Jesus Cristo. Nele eu sei que tenho o perdão e a completa purificação dos meus pecados. Consola-me com a certeza da ressurreição para a vida eterna. Oro em nome de Jesus. Amém." Crianças em oração. O Espírito Santo é responsável por convencer o coração pecador de que ele necessita se arrepender do pecado e buscar uma nova vida. É o Espírito Santo que ajuda o novo cristão a vencer as obras da carne e a desenvolver o fruto do Espírito, abrindo mão de suas próprias vontades para servir a Deus. Essa foi a devocional do dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança. Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar este episódio. Até a próxima!